Bom dia, pessoal. Vamos abrir aqui a segunda etapa da nossa série de palestras dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu recebo todos e agradeço em nome da Faculdade Faixa e do professor Paulo Alonso, nosso diretor-geral, que está presente hoje aqui. Vou dizer para vocês como vai ser o andamento do nosso encontro. O candidato Carlos Osório, que é um deputado estadual pelo PSDB, tem como candidato a vice Aspásia Camargo, que também é do PSDB, quer dizer, uma chapa pura que o PSDB está lançando a prefeitura com candidatos. Tem coligação com o PPS. Ele fará uma exposição livre sobre o projeto de governo dele. E depois vocês farão os questionamentos e as perguntas que quiserem. Ok? Foi assim com o primeiro candidato, que esteve aqui, Índio da Costa. Será assim amanhã com a candidata Jandira Fegali, à noite. Será assim com o candidato Marcelo Freixo, no dia 13, à noite. Também com a candidata Carmen Migueles, do Partido Novo, no dia 19. Com o candidato Molon, está para marcar a data e nós divulgaremos depois. E aguardamos o posicionamento dos candidatos Crivella, Bolsonaro e Pedro Paulo, que ainda não confirmaram a participação. Os outros 7 candidatos, dos 10, já confirmaram presença, e vocês podem encontrar no site da TV Faixa, na página da TV Faixa, no Facebook, toda a programação. Já está lá a primeira entrevista do Índio da Costa, estará amanhã, ou no máximo depois da manhã, a do candidato Carlos Osório, e assim por diante. Nós temos uma entrevista de 20 minutos a 25 minutos, dada no estúdio para a TV Faixa, e depois a palestra na íntegra, que está aqui. Então, são 2 segmentos. Um, entrevista, e outro, a palestra com debate com vocês. Então, vou pedir ao candidato, agradecer muito ao candidato Carlos Osório a presença aqui, e deixar à sua disposição muito bem. Os microfones da Faixa e dos alunos. Bom, muito bem. Primeiro, eu queria agradecer à Faixa a oportunidade da gente estar aqui conversando hoje, agradecer ao professor Geraldo pela coordenação desses encontros, agradecer ao nosso professor Paulo a gentileza e o espírito democrático da instituição de convidar e receber todos os candidatos, e principalmente a vocês que estão aqui conosco hoje conversando sobre Rio de Janeiro. Acho que a gente ter esse auditório cheio é muito bom, porque mostra que, enfim, os estudantes, os alunos, a juventude do Rio de Janeiro está preocupada e está interessada com o futuro, e eu vim aqui hoje para conversar com vocês. Enfim, contar um pouco por que eu decidi ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, apresentar para vocês um pouco. Na verdade, eu vou querer responder a seguinte pergunta: como hoje eu estou aqui diante de vocês, candidato a prefeito do Rio de Janeiro? Qual foi o trajeto que me levou a estar aqui hoje diante de vocês, pedindo voto e apresentando propostas para o futuro da nossa cidade? E depois, a minha ideia é passar para vocês a nossa visão sobre o Rio de Janeiro hoje, e, em vez de fazer uma explanação do plano de governo tema a tema, eu vou passar a pergunta para vocês, e aí, no interesse de vocês, a gente vai discutindo os temas que vocês levantarem. Então, em vez de eu apresentar aqui academicamente cada um dos temas, eu vou jogar isso de volta para vocês, e aí vocês vão guiar o caminho que vocês querem, enfim, nos interesses que vocês têm, para a gente poder aprofundar aqui a discussão sobre os temas da cidade. E, obviamente, isso aqui é uma conversa, me interrompam, enfim, vamos fazer isso aqui da maneira mais clara possível. E o meu objetivo aqui hoje, na verdade, eu tenho 2 objetivos aqui com vocês hoje. Um, evidentemente, enfim, buscar o voto de vocês. Eu sou candidato precisa de voto, e eu espero que vocês possam sair daqui me conhecendo melhor, enfim, e considerando votar em mim nessas eleições. Mas eu tenho um outro objetivo. Eu acho que vocês, sempre quando eu falo com jovens, e principalmente com universitários, eu gostaria que vocês saíssem também aqui com uma certa vontade de participar da vida pública em alguma maneira. Nós precisamos de pessoas de bem, precisamos de pessoas como vocês dentro da vida pública.
seja para disputar um mandato eletivo, seja para servir a sua cidade em alguma capacidade na área pública. É muito importante, nesse momento que a gente vive no Brasil, poder ter pessoas na área pública, e eu vou contar a minha história de como eu, que fui um cidadão que fez a vida toda trabalhando na área privada, veio parar dentro do setor público e hoje se apresenta como candidato a prefeito, tá certo? Bom, eu sou o Osório, eu não sou um político tradicional, eu militei a minha vida inteira, trabalhei a minha vida inteira na área privada. Fui colega da Júlia e do Ricardo, eu, na verdade, enfim, sou carioca, 50 anos, pai de 2 filhos, e eu fui aluno do Colégio Santo Inácio e depois fui fazer a universidade na PUC, aqui no Rio de Janeiro, economia. Num determinado momento da minha vida, enfim, estava na PUC, muito jovem, comecei a trabalhar com meu pai nos negócios da minha família. Nós tínhamos uma operação grande de distribuição de veículos, automóveis, caminhões, motocicletas, aqui na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio. Eu comecei a trabalhar com meu pai e, num determinado momento, ainda estava na PUC estudando, enfim, fazia aquele, estudava de manhã, trabalhava de tarde, estudava de manhã, e, num determinado momento, eu cheguei à conclusão que não era nada daquilo que eu queria para a minha vida. Cheguei à conclusão que eu queria fazer outra coisa. E eu sempre tive essa característica que eu acho que é muito importante que vocês mantenham. Eu sempre fui curioso, eu sempre gostei de trabalhar, e na hora de tomar a decisão, difícil, por mais difícil que fosse, eu sempre escutei o meu coração e sempre fiz o que eu achava que era o que eu queria fazer, o que eu queria poder fazer melhor. Então, tive a liberdade de deixar o que eu estava fazendo, decidi que eu queria fazer telejornalismo e fui estudar na Universidade de Nova York, fazer um curso de telejornalismo lá. Terminado o meu curso na Universidade de Nova York, eu decidi que eu queria ter uma experiência profissional nos Estados Unidos. Procurei emprego, fui bater na porta da CBS, da ABC, da NBC, que são as grandes emissoras de televisão de Nova York, deu tudo água, não consegui nada, e aí fui procurar uma entrevista na CNN, que naquela época, eu estou falando de 1990/1991, naquela época era uma emissora pequena, o dono dela era o Ted Turner, que era casado com a Jane Fonda, e é um bilionário americano, que tinha 4 canais de televisão. E aí eu dei sorte, fui lá fazer, tinha 4 dias para fazer entrevista em Atlanta, onde é a sede da CNN, e no segundo dia de entrevista começou a Guerra do Golfo I, do Bush pai. A Guerra do Golfo I, Saddam Hussein invade o Kuwait, o presidente dos Estados Unidos era o Bush pai, o pai do Bush, do W, era o H, pai do W, e a CNN era a única emissora ocidental que tinha jornalista com capacidade de transmissão ao vivo de Bagdá, quando começa a guerra. E a guerra começa com um intenso bombardeio em Bagdá, e todas as imagens que saíam de Bagdá, transmitindo ao vivo os bombardeios e o início da guerra, eram da CNN. E ela explodiu. Explodiu no mundo inteiro, todo mundo queria ser parceiro da CNN. Eu estava lá no meio da minha entrevista, aí o cara que estava me entrevistando falou o seguinte: olha só, não precisa falar mais nada não, senta aí e começa a trabalhar que você está contratado. E aí eu comecei a trabalhar na área de distribuição da programação do grupo. Eles tinham Cartoon Network, TNT, TBS e a CNN na América Latina, e depois eu consegui ir para o jornalismo, trabalhei como produtor lá, de 2 telejornais, e aí depois alcancei meu objetivo, que era o que eu queria, voltar para o Brasil como correspondente estrangeiro. Eu fui o primeiro correspondente estrangeiro no Brasil da CNN, tenho lá minha carteirinha de correspondente estrangeiro do Itamaraty, né, e eu, enfim, tenho muito orgulho de ter sido um correspondente estrangeiro no meu próprio país, muito interessante. E também dei sorte. Aquele período 91, 92, quando eu voltei, foi um período muito interessante da história do Brasil. Tivemos as privatizações, tivemos o impeachment do Collor, tivemos a Eco 92, tivemos, enfim, um momento muito agitado. E essa foi a minha entrada na área profissional. Daí eu fui para o marketing esportivo, trabalhei muitos anos no marketing esportivo, construímos o marketing do voleibol brasileiro, depois que o voleibol ganha a primeira medalha de ouro em 92 em Barcelona. Atuamos também no Comitê Olímpico Brasileiro, enfim, nós chegamos a ter, antes de eu sair, a maior empresa de marketing esportivo do Brasil, era sediada aqui no Rio de Janeiro, chegamos a ter 100 funcionários na área de marketing esportivo, nos anos 90, que não era uma coisa óbvia, uma experiência muito legal, e depois eu fui para a área de distribuição de bebidas. Eu fui responsável pela distribuição de bebidas da marca Brahma
em 41 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Isso era uma operação nossa, enfim, os sócios dessa empresa era eu e o meu irmão, e nós, enfim, uma operação extremamente complexa, difícil, do ponto de vista empresarial. Distribuição de bebida, ela tem duas características. Você trabalha com muito volume, uma operação logística muito complicada, margens muito apertadas. Então, é um negócio que pode dar muito certo ou pode também dar muito errado. E é uma operação comercial também, né? Você tem uma parte comercial de logística e de distribuição muito interessante. Enfim, então, se você me perguntar hoje, Osório, o que você é no fundo da sua alma? Eu vou responder para você. Eu acho que eu sou um vendedor de cerveja. E vendedor de cerveja precisa de ter duas características. Precisa de gostar de gente e precisa de gostar da rua. Se não gostar da rua e se não gostar de gente, procura outra coisa para fazer, porque cerveja você não vai conseguir vender. E eu hoje, no setor público, também preciso dessas duas características. Eu não acredito no homem público, no agente público, que não goste de rua e que não goste de gente. Se não gosta de rua e não gosta de gente, vai procurar outra coisa para fazer, porque a sua área não é o poder público, porque o poder público serve para atender as pessoas e para cuidar delas em todas as capacidades, e também administrar e gerenciar a rua, principalmente no caso de um município. E aí, antes, para chegar mais próximo do que nós estamos hoje, eu fui convidado para um projeto que me encantou. Eu estou falando já do ano de 2001, damos um forward de 10 anos para frente, que era o projeto de trazer os Jogos Olímpicos de 2016 para o Rio de Janeiro. Eu fui convidado para ser o executivo-chefe desse projeto, um projeto que ninguém acreditava quando a gente assumiu esse desafio. Estou dizendo que ninguém acreditava mesmo. Estou dizendo, meu pai chegou para meu filho, você acha que tem alguma chance do Rio de Janeiro ganhar de cidades da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia rica? Chance zero. Nós tínhamos acabado de ser candidato ao sede dos Jogos de 2004, que foram parar na Grécia, e nós fomos humilhados nessa candidatura, retirados na primeira fase, enfim, nem fomos considerados. E nós, um grupo de pessoas, nos recusamos a aceitar que pudesse haver limite no sonho do Rio de Janeiro. E nós fomos em frente. Trabalhamos muito esse processo de obtenção da candidatura do Rio, para o cara virar a plaquetinha lá no Comitê Olímpico Internacional, apareceu o nome do Rio de Janeiro, foram 9 anos de muito trabalho e de muita gente. Primeiro, a gente organizou os Jogos Pan-Americanos, que eram o nosso cartão de visita para conquistar a sede do COI, e depois 2 anos de campanha internacional contra Chicago, Tóquio e Madrid. A concorrência à sede dos Jogos Olímpicos é considerada internacionalmente a maior concorrência do planeta, porque envolve os principais países, as maiores cidades do mundo e as suas áreas empresariais. O nosso concorrente de Chicago, o meu colega, né, o CEO, vamos dizer assim, da candidatura de Chicago, era um sujeito chamado Pat Ryan, que é o dono da Aon, uma das maiores seguradoras do mundo, enfim, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, grande patrono da Universidade Northwestern, que fica ali na região de Chicago, e ele, enfim, já é uma pessoa de mais idade, o sonho dele era que os Jogos fossem para Chicago, e ele decidiu abraçar essa causa, e ele era o meu colega coordenador da candidatura de Chicago. E nós ganhamos de todos eles. Por quê? Porque nós tínhamos um projeto sólido. A nossa eleição se deu em 2 questões. Primeiro, a gente tinha que mostrar ao mundo que nós tínhamos capacidade e um bom projeto e as adequadas garantias financeiras. Se nós tivéssemos essa comprovação, na discussão política, nós tínhamos certeza que nós ganharíamos essa eleição. E a montagem e a construção desse projeto foi o nosso maior desafio. E nós, no final, não apenas ganhamos a sede dos Jogos Olímpicos. Nós demos ao Rio de Janeiro a maior vitória eleitoral nos 120 anos de existência do Comitê Olímpico Internacional. Desde que o Barão de Coubertin fundou o Movimento Olímpico da Era Moderna, no final do século XIX, até hoje, nunca ninguém teve uma vantagem tão expressiva numa eleição quanto nós. Nós ganhamos de Madrid na final, de 66 votos a 32, fizemos mais de 2/3 dos votos, e isso baseado num projeto sólido e técnico. Então, o patinho feio, que começou a campanha sem ninguém dando nada por ele, no final virou um cisne e ganhou as eleições. E naquele momento, que nós ganhamos lá em Copenhague, em 2 de outubro de 2009, eu comecei a trabalhar no dia seguinte como o executivo-chefe do comitê organizador dos Jogos, porque o COI, inteligentemente, antes de decidir
aonde ia a sede, ele perguntou quem é que vai liderar um futuro comitê organizador, no caso de Vitória da sua cidade, e eu fui designado, junto com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, como Nussmann, ele era o presidente, eu era o secretário-geral, o executivo-chefe. E aí a minha vida mudou de novo, porque eu recebi um convite do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que já era o Eduardo Paes, não conhecia ele, conheci nesse processo de candidatura olímpica, para ser secretário da prefeitura. E ele me convenceu com uma única conversa. Me chamou para conversar na casa oficial do prefeito, lá na Gávea Pequena, e falou o seguinte: Osório, olha, eu sou testemunha do esforço que você fez pessoal para trazer os Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro. E foi um esforço extraordinário mesmo. Eu fui a mais de 70 países, eu dormi muito em avião, pegava um avião de noite, dormia no avião, chegava no outro lugar no dia seguinte para trabalhar pelo Rio de Janeiro. Foi um esforço muito grande. Aí o prefeito me disse: olha, eu acho que você fez isso por amor ao Rio. Eu falei: prefeito, foi sim. Eu me senti muito bem sendo útil à minha cidade. Ele falou: pois é, então acho que agora, Osório, o desafio está na cidade e não na organização dos Jogos em si, e eu queria te convidar para ser prefeito do Rio. E aí eu entendi, quando ele me fez esse convite, que o Rio de Janeiro está me chamando ao seu serviço. E disse para ele: prefeito, para o Rio de Janeiro eu não digo não, o que você acha que eu posso ajudar a cidade? Eu topo. E eu nunca tinha pensado em estar no setor público. Nunca tinha pensado. Eu acho que, como muitos de vocês, setor público só tem bandido, ladrão, picareta, nada funciona, enfim. Eu confesso a vocês que eu também tinha um certo preconceito errado, porque o setor público pode entregar. E aceitei e topei, e virei secretário da Prefeitura de Conservação e Serviços Públicos, que é a zeladoria da cidade, cuidar de toda a manutenção do Rio de Janeiro, limpeza urbana. Mas o que eu fazia? Limpava a sarjeta, varria a sarjeta, desentupia bueiro, cortava a grama, podava a árvore, consertava brinquedinho na praça, botava a pedrinha portuguesa no lugar, consertava a lâmpada queimada, cuidava de asfaltamento, desentupia as redes de galeria pluvial. Eu tinha 22.500 servidores da Prefeitura do Rio, sob minha responsabilidade na secretaria, e o terceiro maior orçamento de custeio da cidade, depois da saúde e depois da educação. Uma operação de extrema complexidade, e eu tinha um medo. Será que dá para entregar e realizar no setor público, ou eu ia ficar perdido no emaranhado de burocracia? E eu descobri que dá para entregar, sim. O poder público, ele é um navio transatlântico. Ele é grande, ele é pesado e ele tem uma dificuldade de começar a trabalhar. Mas se você bota ele na direção certa e se você ganha velocidade, ele entrega. E dá o maior prazer quando você consegue fazer o bem a alguém, quando você consegue entregar. Depois fui para a área de transportes. O prefeito tinha uma missão grande, enfim, ninguém queria aceitar. A área de transporte é a cadeira elétrica do setor político tradicional, ou quer ir para a área de transporte para roubar, falando português muito claro, ou não vai na área de transporte nem amarrado, porque só tem desgaste, só tem problema, que é um dia a dia muito intenso, e vocês conhecem os desafios de uma cidade do Rio de Janeiro como transporte. Mas a missão me encantou. Qual era a minha principal missão? Viabilizar a demolição do elevado da perimetral e entregar o BRT Transcarioca, que liga a Barra da Tijuca à Ilha do Governador, em 1 ano e meio, fazendo mais de 1.000 desapropriações no eixo do subúrbio do Rio de Janeiro, uma obra de extrema complexidade e com um valor muito grande para a população. E eu topei, fui secretário de Transportes 1 ano e 3 meses, descobri no poder público que, ou você, se você quer servir no poder público, tem duas maneiras para servir de verdade: ou você faz um concurso público e exerce uma carreira de Estado, ou você pode até ser convidado profissionalmente para exercer um cargo em comissão numa área técnica, mas aí você vai ser apenas um técnico trabalhando num determinado setor. Para ter voz e decidir, você tem que ter voto. Assim é o nosso sistema. Eu me sentia como secretário, muitas vezes, indo só até a página 2 de um determinado assunto. Da página 3 em diante, sentava na mesa para decidir o prefeito, com a delegação de autoridade dos votos que ele tem, e os representantes eleitos, no nosso caso, os vereadores. Eu me sentia sem capacidade de tomar as decisões e, por isso, me candidatei a deputado estadual, fui eleito com 70.835 votos na minha primeira eleição. O politicão profissional perguntou: Osório, como é que você vai ser eleito, meu filho? Você não tem base eleitoral, você nunca fez trabalho político, você não tem chance nenhuma de ser eleito. Eu falei: pô, vou ser eleito se as pessoas reconhecerem o meu trabalho e se as pessoas confiarem numa pessoa nova que quer fazer diferente na política. Assim eu vou ser eleito. E eu fui eleito, não fui só eleito, eu fui eleito deputado do partido do governo, mais votado na capital, sem nunca ter feito nenhum trabalho fora. Isso mostra que é possível mudar e fazer diferente quando você tem
independência. E eu hoje me apresento diante de vocês não como político profissional. Estou exercendo o meu primeiro mandato, não dependo da política, estou aqui para servir e não vou fazer isso a vida inteira. Quero cumprir a minha missão e depois eu vou tocar a minha vida e espero que alguns de vocês possam estar no setor público para levar depois esse sonho, essa tocha e o cuidado com a Prefeitura e a cidade do Rio de Janeiro adiante no futuro. Como é que está o Rio de Janeiro hoje? Vamos entrar aqui no tema que nos une aqui nessa reunião. O Rio de Janeiro hoje está mal. O Rio de Janeiro não é a ilha da fantasia que faz querer crer o prefeito Eduardo Paes. Não é. O prefeito e o seu candidato, Pedro Paulo, dizem que é tudo uma maravilha, que nós estamos nadando em dinheiro, que nós não temos problema nenhum. Isso simplesmente não é verdade. E nós precisamos, e no debate eleitoral, se alguém acompanhou o primeiro debate da Band, esse foi o principal tema, finanças do município do Rio de Janeiro. Nós temos um gravíssimo problema nas finanças públicas da nossa cidade. E nós estamos vindo de duas experiências muito negativas. A experiência do Brasil, quando a Dilma e o João Santana enganaram o Brasil inteiro, dizendo que era tudo uma maravilha, que o Brasil estava maravilhoso e o Brasil quebrou antes dela tomar posse no segundo mandato. Essa é a realidade. Explodiu o Brasil, explodiu a Petrobras, temos 12 milhões de empregados nesse país, por conta de um estelionato eleitoral. Se fosse dito a verdade naquelas eleições, talvez não tivéssemos passado ontem porque passamos. Essa questão de 2014 foi clássica. Fazer crer o que não é realidade não é bom e não faz bem. O mesmo aconteceu no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro teve uma eleição, governador Cabral, reeleito, eleito Pezão, e o estado faliu menos de 6 meses depois do Pezão assumir o seu mandato. E hoje está encaminhado a mesma situação na cidade do Rio de Janeiro, se nós não estivermos atentos e se nós não tivermos alternância no poder. O Rio de Janeiro precisa de alternância de poder nessas eleições. Qual é a razão da crise que vive hoje o Rio de Janeiro? 2 razões principais, todas ligadas a cálculo político, todas ligadas à política antiga. Primeira razão, prefeito Eduardo Paes, que no seu primeiro mandato realizou uma boa administração, eu fui secretário dele e reconheço os méritos da primeira gestão do prefeito. Ele, tanto é que ele foi reconduzido à prefeitura no primeiro turno com 65% dos votos. Então, essa percepção não foi só minha, foi uma percepção coletiva da cidade do Rio de Janeiro. No segundo mandato, o prefeito, ele, que estava focado na cidade, ele passa a pensar no seu único e exclusivo interesse político, que era se perpetuar no poder e pensar em que ele ia ser no dia seguinte que ele deixasse as Olimpíadas. Vou ser governador, vou ser presidente da República, qual é o meu sonho pessoal? E aí ele descobre e entende que a grande alavanca, ou o grande trampolim para ele alcançar esse sonho pessoal dele, atendia pelo carinhoso nome de Jogos Olímpicos. E aí o objetivo dele passou a ser único, exclusivamente, ser o único dono dos Jogos Olímpicos. Para ele ser o único dono dos Jogos Olímpicos, ele teve que pegar atribuições que eram do governo federal, trazer para a prefeitura. Atribuições que eram do governo do Estado, trazer para a prefeitura. Ele sobrecarregou a prefeitura desnecessariamente para ser o dono dos Jogos Olímpicos. Esse foi o grande erro que ele cometeu. Eu sei disso com muita tranquilidade, porque eu fiz o projeto olímpico. E nenhuma cidade do mundo hoje tem condições de organizar um evento dessa magnitude. Quem realiza sempre é o governo central. Se não for um projeto de país, você não tem condições de executar esse projeto. E o Comitê Olímpico Internacional não aceita candidatura se o último garantidor, quem assina na última linha, não for o presidente da República ou o chefe de Estado. Não aceita. Garantia só de prefeito, não aceita, porque o prefeito não tem condições de fazer sozinhos os jogos. Então, quando o prefeito absorve essas responsabilidades e estabelece um calendário, um cronograma de obras, ele pressiona os recursos da cidade do Rio de Janeiro. Essa é a primeira razão. A segunda razão é o desejo de perpetuação no poder do seu grupo político. Vamos sempre voltar atrás. Qual é a origem dos problemas do Brasil?
um grupo político se instalou no poder e passou a ter como único e exclusivo objetivo a sua perpetuação, mesmo que isso significasse o aniquilamento de instituições, o aparelhamento da máquina e o rompimento com o sonho dos brasileiros. Isso foi o que passou no Brasil. Então, o PT achou que era o dono do Brasil e achou que o Brasil servia para que eles continuassem indefinidamente no poder. Essa é a crítica que nós temos que fazer. Enfim, é a crítica que nós fazemos, de maneira muito objetiva. E o PMDB, no Rio de Janeiro, tem o mesmo objetivo. Pega o jogo de war, cartinha. Único objetivo, manutenção no poder a qualquer custo e a qualquer preço. E para manter a prefeitura no comando do PMDB, o prefeito teve que fazer o maior aparelhamento que se tem notícia na história do Rio de Janeiro. O Pedro Paulo é um candidato pesado, tem muitos problemas, não é um bom candidato. Enfim, na minha opinião, é um péssimo candidato. E para eleger o Pedro Paulo, a Prefeitura do Rio de Janeiro está tendo que ceder a esse conjunto gigantesco de sopa de letrinha de partidos que apoiam o partido oficial, são mais de 15 partidos nessa coligação, o loteamento. Então, é secretaria para um, para outro, cargo para um, para outro, a prefeitura está pesada. Amigo, você sabia que a Prefeitura do Rio tem 29 secretarias? Que nós temos mais secretarias na Prefeitura do Rio, que tem o governo do Estado que quebrou? Nós temos mais secretarias que ministérios que tem em Brasília? Faz algum sentido isso? Óbvio que não faz. Só faz sentido na lógica de perpetuação no poder. Para eu volto, se nós não tivermos alternância no poder no Rio de Janeiro, nós estamos com a possibilidade de ser amanhã o que é hoje o Estado e que é hoje o Brasil. Um morador do Rocha me falou, Osório, nós não podemos permitir que o Rio de Janeiro ganhe a tríplice coroa. Quebrou o Brasil, quebrou o Estado, não pode quebrar a nossa cidade. Então, essa é a responsabilidade nossa nessas eleições. Essa é a responsabilidade nossa, fazer diferente. Para isso, a gente tem que ter independência. Eu concorro à minha eleição, como o professor Geraldo falou, com uma coligação com o partido, o PPS, que é o nosso aliado histórico. Eu não tenho que fazer concessão a ninguém. Eu tenho independência que me garante que eu não vou fazer concessão a ninguém. Nós vamos botar o Rio de Janeiro trabalhando para o seu cidadão. E qual é o nosso foco central do plano de governo? Fase das grandes obras claramente acabou. Nós temos que reorientar a prefeitura para cuidar das pessoas e dos serviços. Pessoas, bairros e as comunidades. Nós temos que fazer o Rio de Janeiro voltar a funcionar adequadamente, que a saúde funcione, que a educação funcione, que a gente possa ter uma cidade boa de se viver e de se morar. E a gente tem que encontrar uma saída do Rio de Janeiro para a crise. Nós vivemos 7 anos com uma única agenda: organizar os Jogos Olímpicos por organizar os Jogos Olímpicos. Eles acabaram, agora começa a Paralimpíada e acaba depois. Pergunto eu a vocês, qual é a agenda dessa cidade para o futuro? Nenhuma. Essa prefeitura não tem agenda para a cidade para o futuro. A agenda dela é o mandatário vai ser governador ou presidente e o seu escolhido vai ser o prefeito da cidade. A agenda do futuro do Rio de Janeiro a gente tem que discutir agora. E eu quero discutir isso nesse debate com vocês. Minha visão, nós vamos refocar e reorientar a prefeitura para as vocações da nossa cidade. É aí que a gente vai construir e, para isso, a gente precisa de vocês. Nós vamos investir no turismo, na indústria criativa, no lazer, na cultura, no entretenimento, vamos investir nos serviços, vamos fazer dessa cidade líder de novo no Brasil na ciência, tecnologia e inovação. Nós temos toda a possibilidade do mundo de ter no Rio de Janeiro o maior polo da indústria de saúde do Brasil, a indústria do audiovisual. Essas são as nossas vocações. Serviços. Nós não somos uma cidade industrial. Nós temos que nos reconectar com as nossas vocações e são vocês que vão construir o Rio de Janeiro do futuro. Vocês têm que ter a oportunidade de trabalhar e empreender. Hoje, a Prefeitura do Rio, meu amigo, ela diz não para investimento privado. Hoje, a Prefeitura do Rio, você quer abrir uma loja na Nossa Senhora de Copacabana, você vai demorar 1 ano para obter um alvará. Depois vai chegar um fiscal e vai mandar botar um saco de lixo preto que você não tem autorização para botar um letreiro. Se você quer construir um condomínio residencial nessa cidade, você vai demorar 3 anos para obter uma licença. É como se o Rio de Janeiro dissesse para você, não vem não aqui encher o meu saco, que eu não quero que vocês, não quero dar licença para nada, e você gera só dificuldade para quem quer construir e empreender. Nós vamos zerar isso, vamos facilitar a vida de todo mundo e vamos
trabalhar muito para atrair investimentos para essa cidade, para que ela possa crescer de novo, com investimentos privados e com o poder público cumprindo o seu papel adequadamente. Gente, era esse ponto inicial que eu queria fazer, quero devolver a palavra para vocês, e aí a gente vai entrando nos temas, e aí nos temas eu respondo as perguntas e a gente pode aprofundar saúde, educação, transporte, segurança, o tema que vocês quiserem. Tá legal? Enfim, queria agradecer a vocês a atenção e devolvo a palavra para vocês. Valeu!